Olá, querido irmão, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, as notificações, para que você seja sempre avisado quando tiver um novo vídeo. Eu quero agradecer você que está aqui no nosso quadro 10 minutos com a Bíblia. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai te edificar muito. Eu quero falar sobre algo que é muito importante. Talvez pareça um tema simples, mas não é. Eu quero falar sobre quando eu estou perdendo a minha fé, guardando a fé. Parece muito simples o ato de guardar a fé, mas não é. Eu costumo dizer que se o diabo pudesse roubar apenas uma coisa de você, se ele pudesse escolher, com certeza ele escolheria roubar a sua fé. Por quê? Porque em Hebreus 11, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E no versículo 6 diz que para que eu me aproxime de Deus é necessário que eu tenha fé. Ou seja, sem fé eu não posso agradar a Deus e sem fé eu não posso me aproximar de Deus. Então, sem essas duas coisas eu não tenho como servir a Deus. Então, o diabo mira na nossa fé. E se você está passando por uma crise de fé, um momento difícil, quem sabe você está perdendo a fé, seja por fatores diversos, por uma perda que você sofreu na sua vida, por um momento difícil que você está vivendo, ou por questões pessoais, enfim, eu não sei. Mas talvez a sua fé está em alta, você está bem. Mas assista esse vídeo, Deus vai falar muito com você. Judas, capítulo 1, na verdade Judas não tem capítulo, né? Mas o versículo de número 3 diz assim: Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, eu tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Judas escreve dizendo que nós temos que batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue. Ora, se a Bíblia diz que eu tenho que batalhar, é porque é uma guerra pela minha fé. Existe uma luta pela minha fé. Engraçado que fé é uma palavra tão pequena, apenas uma sílaba e duas letras. Mas se você perder a sua fé, você perdeu tudo. Eu costumo dizer que a fé ela é algo muito importante, mas se você não guardar com cuidado, ela pode ser facilmente roubada pelo teu adversário. Preste muita atenção no que eu vou falar. Pastor, como é que se guarda a fé? Como é que se cria estrutura, né? Enfim, para se guardar a fé? Em primeiro lugar, olhando para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é aquele que é o autor, que está no início, e estará no final da nossa fé para receber a nossa fé de volta. Não sei se você sabe, anjos não têm fé, demônios não têm fé, o reino mineral não tem fé, o reino vegetal. O único reino que tem fé é o reino dos homens. A fé, ela é um dispositivo que te aproxima de Deus e do mundo espiritual. Então só tem um jeito de você guardar a sua fé. Em primeiro lugar, olhando para Jesus. Aí você diz: mas pastor, eu já sei disso, isso é muito simples. Preste atenção no que eu vou te falar. As pessoas, quando começam a perder a fé, é porque elas estão tirando os olhos de Deus. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, os olhos de Deus, e colocamos os olhos em qualquer outra coisa que não seja Jesus ou Deus, a tendência é que a nossa fé comece a cair. Se a sua fé está caindo, é porque você está olhando para alguma outra coisa. Quando eu olho para o homem, por exemplo, a minha fé cai. Quando eu olho para Deus, a minha fé cresce. Quando eu olho para o homem, eu vejo imperfeição, aí eu perco a fé. Quando eu olho para Deus, eu vejo perfeição, a minha fé cresce. Quando eu olho para o homem, eu vejo fraqueza, a minha fé cai. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo força, minha fé cresce. Então, escute o que eu vou te falar, é muito importante que você ouça. O único texto bíblico que manda a gente olhar para alguma coisa, manda a gente olhar para Jesus. Então, se os seus olhos estão muito focados nos problemas, nas adversidades, nos ganhos, nas perdas, nas lutas, nos homens, nas imperfeições, você vai perder sua fé. Como Noé conseguiu construir uma arca por 120 anos sofrendo deboche? Porque ele olhou para Deus, olhou para a promessa. Segunda coisa, como é, pastor, o que eu faço para não perder a minha fé? Para não enfraquecer na fé, para manter a minha fé. Segundo, ouvindo a palavra de Deus. E quando eu digo palavra, é a voz de Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Romanos 10:17, a Bíblia diz: ora, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ora,
A fé vem por ouvir. Interessante que ler a Bíblia é fundamental, mas a Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir. Perdão, a Bíblia não diz que a fé vem pelo ler, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Como assim, pastor? É simples. Quantas vezes você lê algo na Bíblia e não entende? Mas quando você chega no culto na igreja e senta para ouvir a pregação, a palavra que está sendo pregada explica tudo o que você leu e não entendeu. E aquilo gera uma fé dentro de você. A fé é gerada quando a gente ouve a palavra sendo pregada. Então, quando a gente ouve a palavra, a nossa fé é fortalecida. Por isso é tão importante ouvir a palavra. E eu quero que você me ouça, e eu sempre falo isso, né? Sempre falo isso. Eu sei que você está assistindo um vídeo aqui pela internet, né? E eu louvo a Deus por isso. Mas eu sempre falo a importância de congregar. Quando você vem à igreja, você vem a um culto presencial, você não escolhe o que você quer assistir, você escuta a palavra que Deus direcionou para aquele dia, para o teu coração. Então, a tua fé cresce muito mais estando aqui num culto do que apenas pela internet. Por quê? Porque Deus vai falar em cima da necessidade do momento, não daquilo que você escolheu para ouvir. Então é muito importante que você vá para a igreja, que você leve a sua Bíblia, mas que você escute atentamente a palavra que o profeta de Deus está ministrando para o teu coração. Em terceiro lugar, como é que eu mantenho a minha fé viva? Como é que eu faço, pastor, para não perder a minha fé? Andando com Deus. Simples assim, andando com Jesus. Quando a gente lê a Bíblia em Gênesis 6:9, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Por isso que Noé manteve a fé por 120 anos, mesmo debaixo de deboche, de crítica, de zombaria. Noé manteve a sua fé, porque ele andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9. A Bíblia diz em Hebreus 11, 5 e 6. Quando você lê o 5, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, a ponto de Deus o levar para si. Enoque não morreu. Enoque foi arrebatado com o corpo e tudo para o céu. Quando chega no versículo 6 de Hebreus 11, a Bíblia diz: ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É engraçado que a Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Depois a Bíblia fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou seja, tenha fé. É interessante como andar com Deus e ter fé estão ligados. Ou seja, é impossível andar com Deus sem ter fé. E é impossível você ter fé e não andar com Deus. É por isso que quando deixamos de andar com Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, a nossa fé vai diminuindo. É natural isso. Deus é santo, justo, fiel, amoroso, compassivo, misericordioso. Mas você precisa caminhar com Ele para que isso também faça parte da sua vida. Eu quero que você me escute, eu finalizo a minha palavra. Alguns de nós estamos perdendo a fé porque estamos perdendo a inocência. Lembra de quando você começou a sua vida cristã? Como a sua fé era grande, como a sua fé era poderosa. Muitos de nós perdemos a fé simples. Tem uma história muito interessante, eu quero finalizar com ela, de uma família que estava no sertão e não havia chuva, por muito tempo não estava chovendo e a seca estava assolando, e eles eram crentes. E quando foi um domingo pela manhã, antes de ir para a igreja, o pai reúne a esposa e a filha pequena ainda de 8 anos e diz assim: gente, nós vamos orar, nós vamos para o culto, mas se esse mês não chover, nós teremos que ir embora daqui, teremos que largar nossa casa em busca de uma vida melhor, porque não teremos mais como sobreviver. E aí ele deu a mão à esposa, deu a mão à filha e disse: vamos orar pedindo a Deus chuva? E oraram. Quando terminou a oração, ele pregou a Bíblia, a esposa pregou a Bíblia e estavam saindo junto com a filha para ir para o culto. De repente a garotinha parou e disse: espera aí, e voltou. Quando ela retornou, ela voltou com o guarda-chuva na mão. Ela foi atrás da porta, pegou o guarda-chuva e foi. O pai olhou e disse: filha, é por causa do sol? Ela disse: não, papai, o senhor não orou pedindo chuva? E o pai olhou para a mãe e deu aquele sorrisinho, como quem diz: como é ingênua. Resultado, quando eles voltaram da igreja, voltaram encharcados, porque caiu muita chuva. Quando eu olho para essa garota, eu vejo uma fé que falta em nós. A fé que as crianças têm. Muitos de nós estamos perdendo a inocência da fé. Que Deus possa restaurar em você a fé, que você possa novamente acreditar em um Deus que faz milagre, que abre porta, um Deus que também fecha, mas que é para o nosso bem. Eu quero orar por você, amém? Querido Deus, eu quero orar por essa pessoa que está agora, meu Pai, me ouvindo, sendo ministrado. Quem sabe, meu Pai, o coração dessa pessoa está enfraquecido.
está sem fé. Quem sabe, meu Pai, o coração, a mente, a alma dela foram atacadas por muitas coisas. Mas eu quero te pedir que o Senhor visite agora, com poder e glória. Renova a fé desta pessoa. Abençoe esta família e esta casa. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.